Deus é bom demais! Mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é Cante, ó estéreo. Em Isaías, no capítulo 54, verso 1, está escrito: Canta, ó estéreo, tu que não deste a luz, e rompa em canto e clama em alta voz, tu que não entraste em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Alguns dias atrás eu comentei com um amigo o seguinte: é impressionante, né, cara, como é que a gente está vivendo numa época em que a quantidade de casais que têm dificuldade de ter filhos tem sido assustadora, é muito grande. E olha só esse dado. Você sabia que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma a cada 6 pessoas é afetada pela infertilidade? Eu não sei se você parou para avaliar isso, mas é um número muito alto. E eu, pessoalmente, como vocês já sabem, acompanhando outros devocionais aqui, eu passei por isso no meu casamento. Comigo e com a Laís, minha esposa, foram 6 anos em que nós tentamos e 3 fertilizações in vitro para só então nós recebermos a nossa bênção, que hoje tem pouco mais de 2 meses. E o nome dele é Joel, que significa o Senhor é Deus. Pois bem, e esse é um fato. Ocorre que, para Deus, fatos naturais como esse, que eu acabei de contar sobre a minha vida, eles não são soberanos, mas sim a palavra de Deus. Ela é soberana. Vamos observar então novamente o texto de hoje. Está escrito assim, ó: Canta, ó estéreo. E talvez você que tem buscado ter um filho há alguns anos esteja ouvindo esse devocional hoje e você fique perplexo se perguntando: cantar? Eu? No meio de todo esse sofrimento, de toda essa negação, eu só tenho vontade de chorar, Hugo. Eu não tenho vontade de cantar. Mas qual é então a orientação de Deus para o povo de Israel que havia sido levado ao exílio? Deus diz o seguinte: cante. Qual é a orientação de Deus para você, meu irmão, que tem passado por um período de esterilidade na sua vida? É a mesma. Cante. Só que eu sei que não é fácil. O livro de Provérbios, nesse sentido, vai dizer que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca até os ossos. Ou seja, viver com a dor de querer ser pai ou ser mãe e não conseguir, de fato é algo muito difícil. Mas você tem hoje uma decisão a tomar. Você pode escolher o seguinte: número 1, você vai viver com o seu coração conectado àquilo que os seus olhos naturais estão enxergando? Essa é a primeira opção. Ou você tem a segunda opção, que é você vai decidir então cantar. Cantar porque Deus é bom e pode mudar a sua história? Essa é a segunda opção. Mas eu quero que você se lembre sempre que se Deus fizer, Ele é bom. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo bom. Vamos orar? Pai, eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, a olhar além daquilo que os meus olhos naturais têm enxergado ou têm conseguido alcançar. O Senhor, Pai, me comanda ou me dá um comando de cantar, mas eu confesso que nem sempre eu tenho esse desejo, nem sempre eu tenho essa vontade ou essa força. Por isso eu peço ao Senhor que me ajude, Pai, a decidir te obedecer, mesmo que os meus sentimentos estejam dizendo ao contrário. Cantar, Pai, porque o Senhor merece ser louvado. E não porque as coisas estão acontecendo de vento em polpa na minha vida, exatamente da maneira que eu sonhei. Não, Senhor. Deus, te louvar em todo o tempo, independente do que eu esteja passando, essa sim é a minha oração no dia de hoje. Cantar em tempos de esterilidade, Senhor, é adorar a Ti profundamente. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu tiro os meus olhos da minha atual condição, da minha condição humana, visível e carnal, e coloco agora, na autoridade que é no nome de Jesus,
os meus olhos no Senhor, que tudo pode, em nome de Jesus. Amém. O desafio do dia de hoje é: tire os seus olhos da sua condição momentânea. Eu quero que hoje você coloque os olhos em Deus, foque em quem Ele é e, obviamente, o adore. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo Jordão e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça jamais, não se esqueça nunca, pessoal, que Deus é muito bom.